O rei do eclipse é coroado e um santo recebe uma mensagem divina. Conteúdo patrocinado. Uma semana depois de Vandaliel ser reconhecido como o rei de Talochein, uma grande cerimônia de coroação foi realizada. Não é bom para mim apenas declarar que me tornarei o rei? Perguntou Vandaliel. Vou até preparar uma festa decente depois. Santo Filho, embora esse tipo de cerimônia possa parecer sem sentido à primeira vista, você deve mudar sua maneira de pensar e perceber que há significado em reconhecer conscientemente o fato de que você é o rei, disse Nuasa. Com isso foi decidido que uma cerimônia apropriada seria realizada e vários preparativos foram feitos. Primeiro foi a coroa e o trono, que Vandaliel fez apressadamente de Orixalcum dizendo, vamos fazer isso por enquanto. Eles eram da cor dos fragmentos de metal preto do Dragon Golem que foram usados como materiais para eles. Mas aparentemente essa quantidade de Orixalcum valeria o suficiente para comprar 1 ou 2 castelos. Tareia queria desesperadamente construí-los, mas Vandaliel a fez priorizar a fabricação de armas. Esses produtos reais de Orixalcum provavelmente seriam usados como materiais para escudos e armaduras em breve. Então ele decidiu que faria com que ela construísse mais depois da guerra. Depois disso, o dia da cerimônia de coroação foi anunciado a todos e os preparativos para uma festa foram feitos. Vandaliel teve a sensação de que isso ocupava a maior parte da semana. Para o próprio rei estar cozinhando, devo me chamar de cozinheiro asterisco? Vandaliel se perguntou. TLN asterisco. Caso não seja imediatamente óbvio, este é um trocadilho com o fato de que existe a palavra rei em cozinhar. Bokshan. O que você faria se isso realmente aparecesse em seu status? Saria perguntou a ele. O trocadilho de Vandaliel não foi bem recebido. Depois disso, todos se vestiram, embora com roupas feitas de peles limpas, fazendo com que parecessem uma tribo de selvagens, e se enfileiraram no salão de reuniões construído em frente ao castelo real. Ei! Por que eu tenho que ser um oficial militar na frente? Borcus reclamou. Sou um aventureiro livre. B-boy, ainda estou me treinando, então não acho que estou apto para assumir a posição de mago da corte real, Zadiris murmurou. Bokshan, sou apenas um cocheiro e zelador de cavalos. Ser nomeado para um cargo de oficial civil é demais para gente como eu. Sam exclamou. Eu endureci minha determinação, então por que ninguém mais endureceu a deles? Perguntou Vandaliel. Vocês todos não sabem quando desistir. Especialmente você, Sam. Por que você acha que fiz um salão de reunião pelo qual uma carruagem pode passar? Aparentemente havia um significado para a cerimônia, então Vandaliel havia preenchido impiedosamente os cargos vagos de oficial militar, oficial civil e mago da corte real. Bem, eles eram mais como os assentos dos nobres na praça, no entanto. Agora então, a cerimônia de coroação começará agora, anunciou Nuasa. Era ele quem conduzia a cerimônia. Era costume que o líder da Igreja da Vida a conduzisse, mas como o único membro atual da Igreja era ele, um ex-sacerdote guerreiro, era necessário que ele atuasse como substituto do líder da Igreja. Nuasa também mostrou considerável desaprovação por atuar como líder da Igreja, mas quando Vandaliel lhe pediu para indicar outro candidato adequado, ele aceitou seu destino ao perceber que não havia mais ninguém para indicar. Por poder ver este dia, oferecemos nossa gratidão à deusa Vida e ao nosso ancestral Talos, disse ele, iniciando a cerimônia. Tenho certeza de que Sua Majestade o falecido rei, Sua Majestade a primeira princesa Levia e Sua Majestade a segunda princesa Zandia também ficariam muito felizes. E então Nuasa faria um pequeno relato da história de Talochein. Vandaliel faria uma promessa de continuar essa história e trazer mais prosperidade para Talochein, receber a coroa e o título de Rei Sol. E então a cerimônia de coroação terminaria. As festividades seguiriam isso, mas... No entanto, a partir de hoje estamos entrando em uma nova página da história, continuou Nuasa. Santo Filho, por favor, aceite o título do primeiro Eclipse King e faça um juramento de manter e defender a autoridade real de Talochein. O título concedido a Vandaliel não era o de Rei Sol. Considerando o estado atual de Talochein, este título não seria adequado. Talochein era atualmente mais animado à noite do que durante o dia. Seus habitantes eram os Ghouls que podiam ver as coisas suficientemente apenas com a luz da lua, assim como os mortos-vivos e novas raças de monstros que podiam ver no escuro tão bem quanto em uma tarde ensolarada. As únicas exceções foram as abelhas do cemitério e os entes imortais. Foi por isso que o título de Vandaliel foi Eclipse King.
A razão pela qual não era Rei da Noite Escura era porque era ruim para sua imagem e porque ele queria que os titãs que haviam evacuado Talosheim no passado e seus descendentes retornassem um dia. Depois que Vandaliel se tornou um nobre honorário e garantiu sua posição na sociedade, ele quis realizar várias coisas como comércio. Foi por isso que ele decidiu pelo Eclipse King, associado a um eclipse solar, algo que não era nem luz nem escuridão. Eu sou um com Talosheim, declarou Vandaliel. Bem, na verdade, estarei saindo e voltando, pensou enquanto falava a linha que havia sido anunciada anteriormente e recebia a coroa Orixalcum. Vandaliel, o rei do eclipse, foi entronizado neste dia, disse Nuasa. No momento em que ele terminou de falar, uma alegria ensurdecedora ecoou das pessoas. Uou! Uou! Rei! 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 Punhos e armas foram lançados no ar acima da praça enquanto os mortos-vivos e ghouls gritavam de alegria e elogios a Vandaliel. Bons chimeras, pteranodon zombies e cemiteribeis voaram pelo ar no lugar das pombas que podem ser vistas em cerimônias na Terra. Todos já haviam sido informados de que esta cerimônia de coroação estava sendo conduzida com o propósito de derrotar o exército de expedição da Nação do Escudo Mirg. O exército da Nação Escudo Mirg, que já havia destruído Talosheim uma vez, estava voltando. Sabendo disso, seu desejo de batalha estava fervendo dentro deles. Mesmo depois de se tornarem mortos-vivos, os titãs mantinham a visão de que os pecados do pai não deveriam ser passados para o filho. Mas claro, isso não significava que eles aceitariam o mal que a geração atual estava tentando infligir a eles. Se esta geração insistisse em destruir Talosheim também, eles seriam esmagados sem piedade. Darcia estava em lágrimas. E pensar que o meu Vandaliel, que era tão pequeno, ainda é tão pequeno, mas ficou tão grande. Conteúdo patrocinado. Vandaliel ficou feliz por ela estar feliz o suficiente para chorar de alegria, mas achou desnecessário o comentário dela de que ele ainda era pequeno. É aqui que começa a lenda de Vansama como Rei Supremo, não é? Disse Tária. Tareia, esse tipo de lenda não vai começar. Pois bem, o dia de hoje terminará com a festa e a celebração com todos. Quanto à explicação das políticas de defesa contra o exército da expedição e o que faremos até que eles cheguem, isso pode vir amanhã. Pode parecer que Vandaliel estava pegando leve, mas naquele momento era o fim do verão. O inimigo chegaria na primavera no mínimo. Além disso, havia mortos-vivos e golems de vigilância colocados em intervalos definidos nas áreas pelas quais o exército da expedição passaria assim que saíssem do túnel. Assim que o exército se aproximasse, Vandaliel saberia imediatamente. Mesmo que um pequeno número de espiões fosse enviado separadamente do exército, ele saberia disso. As muralhas da cidade também agiam essencialmente como golems de vigilância e mesmo que passassem pelas muralhas, a cidade estava cheia de golems. Abelhas do cemitério voavam no ar, tornando a rede de vigilância de Vandaliel ainda maior. Está tudo perfeito. Você adquiriu o título de Eclipse King. Suponho que não tive escolha a não ser ganhar este título. Vandaliel pensou que poderia ser possível que ele não recebesse um título adicional, já que profetizado Filho Sagrado nunca havia se tornado um título, mas parecia que não era o caso. Bem, eu já tenho Ghoul King como título. Acabei de receber 2 títulos de rei, então acho que está tudo bem. Enquanto ele pensava isso e olhava para todos, algo de repente lhe ocorreu. Existe uma coisa, ou talvez devesse ser chamada de componente, que todos nós temos em comum. Não sei se posso fazer uso dele, mas vale a pena testar. Mas esse não era o momento nem o lugar para testá-lo, então Vandaliel passou o dia com todos, saboreando o banquete de comidas como sashimi asterisco embrulhado em barco, panelas de miso needon wolf e bifes de dinossauro e agar-agar feito com frutas cobol e mel. TLN asterisco. Aqui é onde o sushi, sashimi é carregado em um barquinho de madeira chique. Bormak Gordon estava vestindo seu traje de padre sem sua armadura, ouvindo as opiniões dos sacerdotes guerreiros que ele liderava. Sua aparência era a de um velho bem-humorado. Não só Vandaliel, mas qualquer um que o tivesse visto lutando, duvidaria de seus olhos ao vê-lo assim. Então, todos vocês acham que não devemos participar da expedição da Nação do Escudo Mirg, certo? Gordon perguntou a seus subordinados. Sim, sumo sacerdote Sama. Não importa quantas vezes eu pense sobre isso, acredito que devemos usar nosso poder para outras coisas, disse um menino, apenas com idade para ser um sacerdote guerreiro.
Ele parecia nervoso, mas expressou suas opiniões com clareza. Nós, sacerdotes guerreiros, não somos soldados ou aventureiros. Não devemos ser comandados pelas circunstâncias da nação. Não hesitamos em lutar contra monstros. Mas há algum sentido em servir na expedição? Sacerdotes guerreiros originaram-se como sacerdotes de igrejas em áreas remotas, armados com o propósito de caçar feras perigosas, muito antes do rei demônio criar monstros neste mundo. Na era atual, eles eram clérigos que exerciam o poder militar para proteger a igreja e seus crentes e espalhar seus ensinamentos para as pessoas que viviam em regiões distantes. Para esses guerreiros sacerdotes, a expedição à Cordilheira da Fronteira que ocorreria na primavera do próximo ano não era algo que os entusiasmasse. Eles eram homens instruídos. Ficou claro para eles que havia motivos políticos por trás da expedição, assim como havia para a expedição a Talochein 200 anos atrás. E não havia pessoas que precisassem de proteção além da Cordilheira da Fronteira. Esses dois fatos fizeram com que eles se recusassem a participar da expedição. Nós crentes de Alda, o Deus da lei e do destino, somos ensinados a lutar contra monstros, disse outro sacerdote guerreiro. Para sacerdotes guerreiros em particular, é nosso dever fazê-lo. Entendemos que há sentido em lutar ao lado do exército da expedição na Cordilheira da Fronteira, onde os monstros estão desenfreados e os remanescentes das raças de vida se escondem. Mas não deveríamos priorizar a proteção das pessoas que estão diretamente expostas à ameaça de monstros? Os sacerdotes guerreiros tinham a opinião de que defender aldeias remotas ameaçadas por monstros e caçar vampiros escondidos na sociedade, bem como aqueles que caíram em suas tentações e estavam trabalhando com eles, deveria ter prioridade sobre lutar em terras perigosas e inexploradas. Com o exército, também poderia ser considerado uma opinião conservadora querer escolher seu senso de dever e aderir estritamente à sua doutrina. De fato, o que você está dizendo é razoável, disse Gordon. No entanto, Gordon também era um indivíduo que escolheria ideais conservadores em vez de fama entre as pessoas comuns e ganhos financeiros. Se não fosse, não teria recusado as recomendações para que se tornasse cardeal, nem continuaria lutando na linha de frente da batalha como sacerdote guerreiro mesmo nessa idade. Não é que estamos nos opondo ao extermínio daquele Dhampir como você desejava, sumo sacerdote? Não importa. Esse assunto nada mais é do que meu interesse pessoal. Não há necessidade de levar isso em consideração. Na longa vida que ele viveu até agora, Gordon nunca deixou um alvo escapar dele. Não importa o quão astuciosamente os vampiros e lâmias tenham se escondido dele, ele os encontrou e os exterminou. Ele havia devolvido numerosos Dhampirs, assim como seus pais, ao pó, com apenas uma exceção. Essa exceção foi um Dhampir. Seu nome era Vandaliel, e embora sua mãe bruxa tenha sido transformada em cinzas e purificada, ele sobreviveu como uma criança de 6 meses, então ganhou o job espiritualista e se tornou líder de centenas de Ghouls com menos de 3 anos de idade. Um caso verdadeiramente excepcional entre casos excepcionais. Vandaliel usou algum método desconhecido para liderar seus Ghouls através da Cordilheira Bondar e escapar. Gordon lamentou não ter conseguido evitar isso. O fato de ele ter usado algum método desconhecido para cruzar a serra significa que é possível que ele use esse método para cruzar a serra novamente para nos atacar. Conteúdo patrocinado. Tudo bem, disseram as irmãs em uníssono. Suas nádegas brancas balançaram de um lado para o outro quando se aproximaram do tiranossauro de 2 cabeças, e a Glaive e a Alabarda balançaram em um de seus 2 pescoços. Nádegas brancas de fato. Parecia que a habilidade da forma espiritual de Rita e Saria havia aumentado, permitindo-lhes comer o quanto quisessem e, finalmente, ganhando aparências que não eram diferentes das pessoas vivas. Como Vandaliel, a pele deles era tão branca como se tivessem espalhado cera de vela grossa sobre ela, tornando difícil chamar de aparência saudável, mas não era realmente um problema. Saria, a mais velha, tinha uma aparência reservada com o cabelo caindo das costas até a cintura, enquanto a aparência de Rita era a de uma garota enérgica e bonita com o cabelo preso em ambos os lados em caudas duplas. E ambos tinham figuras combinando com suas armaduras. Seus corpos em forma de espírito anteriormente se assemelhavam a figuras de palitos ou pessoas vestindo meia calça de corpo inteiro, tornando impossível distinguir se eram homens ou mulheres. Mas agora os peitorais de suas armaduras estavam salientes sem deixar nenhum espaço livre. Suas cinturas eram estreitas e suas nádegas eram redondas e de aparência madura.
Como a armadura de um era de perna alta e a do outro era baixa, cerca de metade de sua área de superfície também estava exposta. Que grande tentação eles são, pensou Vandaliel. Seu corpo ainda era o de uma criança, então ele só tinha uma noção mental desse tipo de coisa, mas ele estava em uma idade em que não seria estranho se apaixonar pela primeira vez em alguns anos se ele era uma criança comum. Ele decidiu que faria os dois começarem a usar capas antes disso. Aliás, quando esses dois ganharam essas aparições, eles estavam clamando sobre isso em alto astral. Por favor, olhe, Bokshan! Rita exclamou. Não sobra espaço nem 1 milímetro. Eles estão cheios a ponto de não haver espaço extra. E minha cintura é tão estreita. Estou muito feliz por ter dito repetidamente a todos que sou linda e sexy todos os dias. Uau! Isso é realmente delicioso, Bokshan! Saria chorou. Maionese, miso e tudo mais. O Workshogayaki asterisco bolinhos de dinossauro, flying shark em miso e não me canso de comer sashimi com molho de peixe e wasabi. TLN asterisco. Prato composto por carne de porco frita com gengibre. Rita estava orgulhosa de seu corpo, forma de espírito, enquanto Saria estava absorta em comer todos os diferentes tipos de comida que ela não conseguia comer até agora, um após o outro. Eu os fiz suportar muito e exigi muito deles. Da próxima vez que eu fizer uma armadura viva, devo fazê-los aprender a habilidade da forma espiritual imediatamente, pensou Vandaliel enquanto os dois o manipulavam naquele dia. Não verbalmente, mas fisicamente. Spirit Form é uma habilidade que concede aos mortos-vivos e outras criaturas não apenas uma aparência, mas permite que eles manifestem fisicamente partes do corpo no lugar de músculos e ossos. Como resultado, a força de Saria e Rita aumentou rapidamente. Aliás, como era de se esperar com armaduras de colã de perna alta e armadura de biquíni, não havia fim para as pessoas perguntando se eles estavam suficientemente protegidos, considerando que suas armaduras os deixavam tão expostos. Não importa o quanto eles se parecessem com humanos, a forma de espírito não era mais do que isso, a forma de espírito. Mesmo que suas cabeças fossem esmagadas, seus peitos e estômagos perfurados ou suas coxas expostas fossem cortadas, eles não tinham carne com sangue circulando ou ossos, muito menos órgãos internos. Eles sentiriam alguma dor, mas seus corpos de forma espiritual eram simplesmente partes extras manifestadas de seus corpos principais. Se fosse perigoso, eles poderiam simplesmente parar de manifestá-lo e voltar a ser armaduras ocas. Bokshan, por favor, ria da minha tolice, disse Sam de repente, parecendo bastante infeliz. Agora eu entendo porque você me perguntou naquela época se estava realmente certo colocar minhas filhas nessas armaduras. Diante dos olhos de Sam estavam suas duas filhas, cujos corpos estavam apenas um pouco mais cobertos do que se estivessem vestindo apenas roupas íntimas porque suas armaduras tinham protetores de pulso e protetores de perna. Suas aparências eram suficientes para cativar os olhos de qualquer homem. Aliás, por algum motivo, aparentemente não houve tentativas de flertar com eles por homens Go. Provavelmente porque eram guardas pessoais de Vandaliel. Bem, também não pensei que seria tão ruim assim, disse Vandaliel. E há muitas maneiras de resolver o problema, como fazê-los usar capas ou embrulhá-los em panos. Mas mudar as armaduras seria impossível. Eles eram os corpos principais daqueles dois, afinal. Ei, seria melhor se eu me vestisse assim também? Perguntou Kashia. Kashia, por favor, fique vestida como você está. A mesma pergunta foi feita a Vandaliel por Eleanora outro dia, então ele deu a Kashia a mesma resposta. Se aquelas duas se vestissem como as irmãs Living Armor, seus corpos não teriam proteção. Kashia em particular, já que ela não tinha habilidades regenerativas como Eleanora. Antes disso, se ele fizesse todas as mulheres se vestirem com roupas reveladoras, era possível que ele adquirisse títulos como Erotic King ou Luz King, além de seus títulos de Go King e Eclipse King. Esses seriam os títulos que causariam sua morte social se aparecessem em seu status sem efeitos benéficos em troca. Por enquanto, vamos seguir em frente. Também quero subir de nível antes da chegada da primavera, disse Vandaliel. Tudo bem, disse Rita. Bokshan, eu gostaria de aumentar um pouco meu nível também, disse Sam. Ah, eu subi de nível, exclamou Kashia. Finalmente sou um guerreiro nível 100. Eu posso mudar de emprego. As habilidades de técnica de luta desarmada e sanguessuga de Vandaliel subiram de nível. Você adquiriu a habilidade de coordenação. Nome, Saria.